baixando a aula. Não, perfeito. Aí eu achava que era só comigo, você tá com frio também? Muito. Todo mundo. Todo mundo com frio? Aí já começou, né? Ai, meu Deus. Então, gente, boa noite. Meu nome é Ana Beatriz, mas em sala de aula todo mundo me chama de Ana Bia, então fiquem à vontade, tá? Para Ana Beatriz, Ana Bia, aceito todos. Eu vou dar matemática 2 para vocês, tá? Vou dividir com o Guto aí. Então, acho que a gente vai se encontrar, não sei se vai ser sempre nesse horário, mas vai se encontrar aí toda terça-feira, tá? A aula de hoje eu já coloquei no Drive essa semana, então vou colocar sempre antes da aula para vocês terem, acompanharem, quem quiser imprimir, acho interessante, porque eu vou trazer sempre bastante exercício, então vale a pena pelo menos ou baixar no celular ou quem conseguir imprimir. Boa noite para o pessoal de casa também, tá? Não esqueci de vocês. Vou começar aqui falando um pouquinho como é que vai ser essa ementa de matemática 2, tá? A ementa de matemática para o concurso, ela é extensa, mas não absurda assim, né, de difícil, caraca, é um bicho de 7 cabeças. O planejamento eu estou só arrumando os detalhes, eu vou colocar também lá na pastinha do Drive, para vocês irem acompanhando, para ter uma ideia de, por exemplo, semana que vem vai ser aula de quê? Né? Não estou dizendo que esse planejamento vai seguir corretamente, mas até o final das aulas, mas qualquer alteração eu vou fazendo, vou avisando a vocês sempre. Tá? Só para manter uma organização, porque às vezes é um tema que você já tem alguma dificuldade anterior e quer trazer alguma pergunta, que é uma boa, ou se você já tem uma facilidade, vou prestar sua atenção sem me preocupar com o pergunta. Então assim, vai ser uma boa você já, Teorema de Tales, o que é isso? Não lembro, nunca ouvi falar, né? Se quiser até dar uma olhadinha, será que é fácil ou difícil? Será que é muito bem? Então assim, esse planejamento vou colocar aí ao longo da semana, mas só para comentar aqui com vocês como é que vai ser o ritmo de matemática 2. Boa parte é geometria, tá? Tu botou essa pra mim. Então assim, a parte de triângulo, trabalhar com ângulos, se um ângulo é complementar, suplementar, essas palavrinhas, esses detalhes, né, essas classificações, então vai ser aqui na nossa aula. Semana que vem, por exemplo, já é Teorema de Tales, que envolve triângulo, envolve razão e proporção. Estou falando algumas palavras para vocês verificarem aí se, eu acho que eu já vi isso alguma vez, ou então, cara, eu estou ouvindo falar, acho muito difícil. Deixa eu ver aqui. Aí na outra aula vão ser ângulos, classificações, e a gente vai visualizar bastante. Depois a gente vai entrar em círculo e circunferência. Aí eu vou só para triângulo, mas numa relação de ângulos de dentro do triângulo, classificação daquele triângulo, equilátero, isósceles, escaleno, essa partezinha. Depois, Teorema de Pitágoras. E aí, gente, o Teorema de Pitágoras é o rei das provas, né? É um saco, quer dizer, mas ele aparece ou com um poste fazendo sombra, ou com árvore que caiu, ou dentro de uma casa. São questões que vão aparecendo, o Teorema de Pitágoras vai estar ali presente. Depois a gente vai entrar em razões trigonométricas do triângulo retângulo. Gente, se eu ficar vermelha, porque no início eu sempre fico um pouco tímida, tá? Então vai pensando, nem que estou sentindo aqui. Seno, cosseno e tangente. A gente vai ver isso aqui ainda. Previsão de seno, cosseno e tangente é final de setembro, mas veremos. Tá? Com muita calma, vai dar tudo certo. Vai correndo. Não corre não, gente, por favor. Depois a gente entra na parte de polígonos, figuras planas, perímetro de uma figura, a cerca de um terreno, por exemplo. Qual é a medida da cerca, qual é a medida do arame necessário para fechar aquele terreno. Depois a gente vai entrar na parte de áreas, e aí vai vir quadrado, triângulo, retângulo, calcular a área daquilo. E aí ao longo do... tem mais um tópico da ementa, que aí eu e o Guto, como é um tópico bem grande, envolve probabilidade, contagem,
falou que não. Enfim, é um tema um pouco aberto e aí nós dois vamos dividir, tá? Mas isso aí fica mais para a parte de outubro, novembro, tá? O último tópicozinho da ementa, que tá como nome de contagem e probabilidade, então tem muito lógica, então tem muito exercício misturado com as duas áreas, então a gente está deixando para o final. Com o Guto vocês já vão ver aí parte de operações fundamentais, a matemática, aquela parte tabuada, continha, e comigo a gente vai visualizar bastante coisa. Vai ter sempre imagem aqui na nossa aula. Sobre o uso da tela aqui na aula, gente, eu sou às vezes meio coisa com a tela, eu gosto muito do quadro, sou apegada. Apesar de não desenhar muito bem, mas eu sou apegada ao quadro. Então, assim, a aula de hoje, né, aproveitando para começar, vou dar uma olhadinha, a nossa aula de hoje vai falar sobre tabelas e gráficos, de modo geral. O que é uma tabela, o que é um gráfico, quando aparece isso numa questão, caramba, o que de importante eu já tenho que pegar olhar assim, não, eu tenho que identificar o título, o que eu tenho que identificar? Deixa eu só dar uma andada aqui, eu estava na parte do exercício. Como eu não sabia se todos tinham baixado o material, só para a gente ter uma noção mesmo. Aqui vai sair meio cortadinho, mas dá tudo certo. Então, o objetivo assim, da aula é a gente falar um pouquinho sobre o que é uma tabela, o que é um gráfico, o que é uma tabela, o que é um gráfico, o que tem de mais em cada um, para que serve um ou outro e fazer exercício sobre isso, tá? As aulas aqui, eu não sei como estava sendo em português, né? Mas para a gente visualizar, a gente tem que ver um tipo de exercício, uma questão de concurso anterior. Então, é válido a gente ver como é que vai ser aplicado, até para não ficar falando sobre gráfico e não vou usar aquilo agora, né? O foco é outro. Primeiramente, o que é comum, tanto na tabela quanto no gráfico, é o título. Pô, aquela tabela vai falar sobre o quê? Aquele gráfico vai falar sobre o quê? Então, assim, só para identificar, eu vou rabiscar aqui um pouquinho, tá, gente? Isso não é nada oficial. Tabela tem essa cara aqui. Vou botar, por exemplo, nome, idade, cor favorita. E aí você tem um quadriculado, vou botar bem padrão aqui, com essas informações enfileiradas. Posso botar aqui perfil dos alunos. Cor preferida. Perfil dos alunos. E aí eu vou fazendo essa listagem, catalogar a informação. Porque, por exemplo, eu posso chegar aqui e pedir para vocês preencherem um formulário. Poxa, eu vou perder meu tempo olhando formulário por formulário, com essas perguntas. Quero saber a cor favorita, o lanche preferido, a bebida favorita. Enfim, vou ficar perdendo tempo? Não. A partir do momento que vocês preencherem esse formulário, eu vou organizar logo. Posso colocar aqui em ordem alfabética, posso colocar em ordem de idade, do mais novo para o mais velho. Posso colocar as coisas aí, a ordem já não muda muito, né? Só se eu pegasse a ordem do espectro mesmo. Então, assim, tabela é feita para organizar dados. E o gráfico? O gráfico, ele pode ser resultado dessa tabela aqui. Pô, fiz a tabela e está aquela lista imensa. Alunos do preparatório. Pô, bora identificar melhor, vamos fazer o perfil aqui etário dos alunos. Então, você pega essas informações, por exemplo, vou pegar essas duas e vou montar meu gráfico. Então, meu gráfico vai ser um desenho que vai representar aqui o perfil dessa turma. Então, eu posso pegar um gráfico, vou pegar um padrão aqui, muitos de vocês já viram. Gráfico padrão que tem duas linhas, uma na horizontal e uma na vertical, os eixos desse gráfico. E eu posso fazer um gráfico, por exemplo, coluna. Poderia fazer essas barrinhas aqui na horizontal, a gente chama de gráfico de barra. Poxa, mas tem aquele conhecidão. É o gráfico de pizza. Sei que falar de comida essa hora, às vezes não é uma boa. Desculpa, gente. Sempre que der, eu vou falar de comida. Então, assim,
Gráfico de pizza, então, o gráfico ele é uma representação de um conjunto de dados. Claro que, às vezes, um gráfico vai ser mais interessante para uma coleta de dados do que outro. Deixa eu tirar minha pesquisa aqui. Deixa eu passar aqui para ver. Ó, aqui, por exemplo, nesse cantinho eu tenho uma tabela. Vou olhar ali o título. Casos confirmados de dengue segundo mês de início de sintomas, município de São Paulo, de 2017 a 2021. Então, nesse título está falando da cidade, está falando sobre o que é essa tabela, está falando o período de tempo dessa coleta de dados. E aí tem os meses na primeira coluna, a gente tem as outras colunas com cada ano, e aí a gente consegue dar uma olhadinha. Em janeiro de 2017, 156 casos. Em junho de 2018, 32 casos. Então, você consegue achar aquelas informações de forma mais rápida, se fossem listas e listas e listas. Aí eu botei um outro aqui, talvez um assunto não muito bom, mas preço médio da gasolina chega a R$ 6 no Brasil, no início de setembro de 2021. Então, título, caramba, sobre o que eu vou falar, sobre o que eu vou ler, sobre o que é aquela questão. Então, seu pensamento já começa a ser direcionado a partir dali. E aí eu tenho aqui um gráfico diferente. Eu tenho os estados, eu tenho o valor do litro da gasolina por litro, e aí eu tenho esse gráfico que, poxa, já que está falando do Brasil, foi usado um mapa do Brasil para você identificar fácil aquelas regiões. Então ele não é uma coluna, ele não é um gráfico pizza, mas é um gráfico para esse assunto é interessante. Tá? Então você, é sobre o Brasil. Se fosse outro país, colocaria lá o mapa do país. E aí estou colocando os elementos básicos do gráfico, né? Só para a gente começar a conversar. Título, aí está ali. Na maioria dos casos, possui um título que indica informação, aquilo para direcionar seu pensamento. Fonte, gente, gráfico sem fonte não dá. Como é que você vai acreditar naquilo se você não sabe de onde veio? Que instituto que fez aquela coleta de dados? Ou que jornal que divulgou aquela informação, né? Então a fonte geralmente ela fica embaixo ou na lateral bem pequenininha. Números vão aparecer, dá pra gente fugir muito deles, pode ser o mês, o ano, o período estudado. E legenda, né? Porque tinha um monte de corzinha ali no outro gráfico. E aí, beleza, se você não lembra qual é aquela região, vou lembrar todas as regiões, cabeça cheia, enfim. Vou lá olhar, esse vermelhinho é o que? Esse vermelhinho aqui é o Acre. Beleza, olha lá no cantinho, embaixo, numa lateral vai ter aí a legenda para vocês não se perderem. Quantos litros de gasolina podem ser comprados com o salário mínimo? Ó, esse gráfico aqui, você saberia identificar qual é o tipo de gráfico? Coluna, pizza, coluna. Em alguns lugares vocês vão ver como gráfico barra também, porque o barra e o coluna eles se confundem, né? O objetivo acaba sendo o mesmo. A visualização acaba sendo a mesma, tá? Aí informações sobre cada tipo de gráfico, né? Em todos os gráficos há um eixo vertical e um horizontal. Em um eixo temos a frequência de cada um dos dados e no outro a variável que estamos estudando. Então a gente vai ter, por exemplo, um gráfico com esses eixos, posso falar aqui, ó, reais e os meses dessa gasolina. Aí, aqui, ó, no mês 01, mês de janeiro, estava em R$6. No mês 02, fevereiro, estava em R$6,50. E aí você pode ter essa informação desse jeitinho aqui, ó. Vai formando o gráfico. Observem o eixo vertical, que informação é aquela, observem o eixo horizontal, que informação é aquela, para a gente poder saber qual barrinha usar para se orientar. Aqui botei já um gráfico barra. Esse era de percentual de crianças de 6 a 10 anos sem estudos na área urbana e rural. E aí o gráfico ele possui duas barras, onde o vermelho é a área urbana e o cinza é a área rural. Então a gente tem a primeira linha ali como o Brasil todo. Embaixo a gente já tem as regiões Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste. Para você ter uma noção, em termos de país,
em termos de região. O que é vermelho é na área urbana, o que está em cinza é na área rural. Percentual de crianças e jovens que não frequentam escola ou creche em porcentagem. Também, ó. Vermelho 2004, amarelo 2006. De novo, você além de comparar com as regiões, você compara entre esses 2 anos. Poxa, aumentaram o número de crianças fora da escola, dentro da escola e assim por diante. Você consegue ter uma reflexão maior sobre aquele assunto, quando você tem um gráfico duplo de barras ou colunas. Tá? Consequência disso, mais informação para você assimilar uma questão. Focando de novo em questão, geralmente não aparece, mas pode aparecer, tá? É o tipo de coisa que a gente vai treinando aos pouquinhos o nosso olhar. Se todo dia você pega os 2 gráficos, olha no jornal, entra lá no site e, poxa, eu vou identificar um pouquinho do que é título, fonte, sobre o que está falando esse gráfico. Essa reflexão é importante para quando você está fazendo uma prova, você ter um raciocínio um pouquinho mais rápido. De pouquinho em pouquinho, isso vai acontecendo. Só não pode deixar para fazer tudo em cima da hora, tá? É uma coisa que o Bruno sempre fala, todo dia é um pouquinho. Não sei se vocês assistiram a live dele de como estudar, né? Ele está falando isso sempre. Então, de fato, se deixa para estudar tudo em cima, é que nem aluno meu que estuda para minha prova um dia antes. Aí depois, poxa, me deu branco. Pô, você estudou quando? Ah, estudei ontem. Mas eu sabia tudo na aula. Sabia mesmo. Por mais que aqui a gente está, pô, tô durante a aula, pô, tô entendendo tudo. Se não chegar em casa ou em algum momento no dia seguinte, né? Já que a gente está estudando de noite, e ver um pouquinho só daquilo, 15 minutinhos, 10 minutinhos que seja, a gente não fixa, tá? Aí eu tenho outro gráfico, gráfico de setor. Deixa eu ver o título dela. Onde estão as reservas? Dados de 2009. Aí agora temos aí a questão do gráfico de setor, ele envolve muita, de pizza, né? Ele envolve porcentagem. Ah, sempre é porcentagem? Não, mas a ideia é você pensar num todo, 100%. Vamos lá, mundo todo. E aí, boa parte das vezes, você vai ter uma informação em percentual. A gente vai ter aula aí de percentual também, que é muito importante. Lidar com números percentuais sempre vai aparecer alguma situação. Então, a gente tem aí o vermelhão, Oriente Médio, o amarelinho claro, América do Norte, um verde meio esquisito, Europa e Eurásia. Então, de novo, a legenda é a informação. Migrantes com registro no Brasil. Aí vem subtítulo. Subtítulo em jornal aparece bastante. Então, aí é do R7, migrantes com registro no Brasil. Tu fica, tá, não tem muito o que falar. Maior número de haitianos com 70.129 registrados. Você, poxa, então tá, estou falando sobre... Eu vou focar logo no meu olhar que é o maior número de haitianos, então agora eu venho para a cor, o azul, Haiti, beleza. Já sei que ali é Haiti. Vou olhar o vermelho, porque o vermelho sempre chama atenção, né? E você já olha embaixo, Venezuela. Você vai olhando depois os outros. De novo para direcionar. A fonte está logo ali na linha preta abaixo. E o gráfico de linha? Gráfico de linha, acho que foram os gráficos que vocês mais devem ter visto aí ao longo desses últimos 2 anos. Quando a gente tem muita informação e tem que passar de forma simplificada para alguém. No caso para a gente, quando veio esse boom aí com a pandemia. No caso ali eu já coloquei até na vacinação de cachumba, sarampo e rubéola, mas, cara, parecia aquelas linhas assim. E aí, quanto mais informação, quanto mais tempo passava, as linhas, os pontinhos com aquelas linhas iam ficando mais juntinhos ainda. Deixava a gente mais confuso ainda, né? E aí, aquela coisa, cara, tá melhorando, tá piorando, você só viu o negócio subindo. Resultado de alerta. Foi? Resultado de alerta, parece. Então, gráfico de linha foi o que a gente mais viu nesses últimos tempos. Então, é algo que, em termos de avaliação, brincando de novo, deve aparecer, pelo menos um gráficozinho. Mas assim, de modo geral, em provas, falando sério, do que eu tenho visto, em concurso, coluna. A gente vai ver aqui, vai fazer exercício hoje, o gráfico de coluna aparece bastante. Porque é simples, você consegue direcionar, você consegue fazer o candidato refletir
e coletar aquele dado. Por mais que o de linha seja o que mais a gente tenha visto, pode aparecer algum outro, assim que eu tiver mais questões com gráfico de linha eu trago aqui para vocês. Suspeito que em termos de provas, de modo geral, os próximos concursos não apareça tanto. Evolução do Covid em óbitos por causas naturais no Rio de Janeiro. O percentual chegou a 41,95% em abril. Então a gente consegue visualizar, sair de outro negócio, consegue visualizar ali um pico, consegue visualizar uma queda, e tem perto desse pico, dessa queda, em cada vérticezinho desse, em cada pontinho, cada pontinho desse no gráfico, você tem uma informação dessa quantidade aí dos óbitos, infelizmente, esse gráfico. E aí, deixa eu só olhar aqui a hora que eu perdi. Trouxe alguns exercícios assim pra gente conversar mais aprofundado, né? Focando no exercício, no concurso. Não sei se todo mundo já viu a lista. Botei 10 questões, eu não tinha noção de como é que ia ser. Não vi? Não. Ninguém sabia. Eu verifiquei várias Não vezes. sabia? Eu cheguei a abrir várias vezes, não estava, e acabou que eu passou despercebido. Não, tudo bem. Na próxima eu vou ver se eu coloco já até mais. Hoje é terça. Não vou garantir um dia, mas antes do fim de semana com certeza já vou colocar a segunda lá, tá? Coloquei 10 questões. A ideia, como eu não conhecia vocês ainda, né? Estou conhecendo agora, é da gente fazer 3 exercícios bem direcionados a qual é o título, qual é essa informação, e depois eu tenho 7 questões de concursos anteriores que eu fui pegando. Assim, achei interessante para a gente conversar. Deixa eu descer aqui. Talvez fique ruim para algumas pessoas, mas vou falando mais para a gente conversar sobre. É que nem gabarito, gente. Eu não coloquei nessa, mas nas próximas eu vou ter o gabarito. Quando for questão de marcar, né, eu vou colocar no final. Se por acaso eu não colocar, eu acrescento depois um outro documento com esse gabarito. Por exemplo, essa não tem, mas como eu resolvi a lista e tudo mais, né, eu boto no próximo arquivo, gabarito, lista, aula 1. Eu identifiquei como aula 1, gráficos e tabelas. Então a questão número 1, por exemplo, está falando o seguinte: de forma resumida, os gráficos a seguir representam o sentimento do brasileiro atualmente. Então é um gráfico sobre sentimento. Aí o título, como eu me sinto, e do lado uma porcentagem. Então eu já sei que essas informações estarão em porcentagem. Não vai ser, aquela primeira coluna ali em azul, que está um pouquinho acima dos 50. Então a gente tem um gráfico, coluna, onde eu tenho 3 colunas. Esse daqui está um pouquinho acima dos 50, e aí eu vou olhar na legenda que está embaixo, o que azul significa? Azul significa que as pessoas se sentem felizes. Aí tem uma coluna menor, não tão menor, mas logo ao lado, vermelho. Estão felizes. Elas não se sentem felizes, elas estão felizes. E em amarelo, ali pequenininho, infelizes. Então, estou identificando, vi o título, vou ver as informações numéricas. Então, aqui essas 3 cores representam esse sentimento, cada um. Aqui na vertical eu tenho essa porcentagem de pessoas entrevistadas. Observa que não tem uma quantidade de quantos brasileiros foram entrevistados. Botou ali bem generalizado, tá? Então, quando acontece isso, é que talvez essa informação não seja relevante para essa questão. Se botasse 10 mil brasileiros foram entrevistados, aí a gente talvez usaria esse dado mais à frente. Embaixo, bem pequenininho ali, tem a fonte desse gráfico. E bora ver aí o que é. Quais são as perguntas. Embaixo, antes, tem um outro gráfico. De novo, título como me sinto. Gráfico do tipo pizza. Você vê aí
claramente o vermelho e o azul como uma maioria, são as mesmas informações de antes. Só que pegou aquela tabelinha com as informações e aí na hora de gerar lá no Excel gráfico coluna, gerou também um gráfico de setor. E aí assim, nesse você consegue, beleza, tem mais pessoas que estão felizes e são felizes e um pouquinho ali infelizes. Mas perguntando aqui para vocês, vou aproveitar. Para esse tipo de pesquisa, vocês acham que qual gráfico é mais útil para a visualização de vocês mesmos? É pessoal isso? O primeiro ou o segundo? Primeiro. Você achou o primeiro, achou o segundo de pizza? Aqui. Primeiro. Eu confesso que nesse caso eu também gosto mais do primeiro. Mas, pessoal, aí nesse momento, tá? Foi só uma curiosidade. E aí vem a pergunta, de acordo com os gráficos apresentados, responda. Letra A, como se considera a maioria dos brasileiros? Felizes, beleza. Falei que era uma questão bem direta. Letra B, o grupo dos que se dizem felizes é maior ou menor do que aqueles que dizem que estão felizes? Maior. Então, de novo, essa identificação do que é maior, do que é menor, o gráfico vai ajudar muito mais do que na tabela. Já se perde ali um monte de número, então maior, beleza. E a letra C foi a pergunta que eu fiz antes, né? Eu me antecipei, né? Qual dos gráficos você considera mais fácil e por quê? Alguém quer dizer por quê? Por que prefere pizza? Por que prefere coluna? Os números são mais Para mim, eu faço ficar na minha visão B, você consegue ver a cor tomando qual parte do Fácil, beleza. Você A coluna pelos números, que é mais fácil de se identificar mais. Aí você vê, né, como é que as pessoas são diferentes, isso é o máximo. Elas já funcionam olhando as cores, beleza, consigo identificar, e ele já foi pro número, né? Não, aqui tá acima de 50%, já tem uma análise ali numérica mais rápida. Aquele de pizza, ele tá faltando a porcentagem, né? Ele ficaria mais interessante, ficaria mais fácil pra gente se tivesse pelo menos em cima da cor ou ao ladinho daqueles setores, né? Mas como não tem, como falta essa informação, talvez o de coluna aí nesse ponto seja por isso que eu também tenho achado ele mais coisa. Mas de fato a visualização do setor é interessante. Questão número 2, essa ceia que a gente já fez, mantendo aí a mesma ideia. Questão número 2 está dizendo o seguinte: o número de profissionais de turismo cadastrados no Ministério do Turismo nos anos 2008 e 2009 está na tabela a seguir. Então, tem uma tabela. Sei que está ruim para o pessoal do fundo, talvez. Está ruim para mim aqui, mas está tudo certo. Aí tem o título, né? Guias de Turismo cadastrados no Ministério do Turismo 2008 e 2009. Na primeira coluna, ali, do lado esquerdo de vocês, regiões do Brasil, e aí vem todas as regiões. Coluna do meio, 2008, e a quantidade relacionada a cada uma dessas regiões. Na ordem das regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. 2009, mesma coisa. Letra A. Para o ano de 2008, some a quantidade de guias das 5 regiões do Brasil e registre a seguir. É um exercíciozinho mesmo para você... olha 2008, soma essas informações. Depois faço o mesmo para o ano de 2009, para a gente poder comparar esses dados. Não sei se vocês vão fazer isso. Mas como eu não sou uma calculadora, eu já tenho isso. Somando aí, ano de 2008, a gente vai ter 129, vou botar aqui, mais 1.249, mais 4.904, mais 2.100, ó, à vista, 1.619, mais 362. Adição de números naturais. Isso daqui vai dar, para a gente conversar sobre, 8.263.
isso na mesma letra A. Isso daqui é 2008. 2009, somando aí os valores dessa tabela, vai dar 8.933. Não sei se tem gente somando junto, né? Somando 208, 1.464 e assim por diante. Então, tipo de exercício que é válido para você se orientar e, cara, vou somar essas colunas. 2008, 2009, fazer comparação. Poxa, teve um aumento nesse número de guias, teve um aumento nesse número de guias, teve uma redução de guias cadastrados de turismo, poxa, teve um aumento. A gente consegue chegar a uma conclusão. E aí, na letra B, gente, se eu estiver falando rápido, vocês me avisam, tá? Na letra B, que não está aparecendo, agora pegue cada uma dessas somas e divida pela quantidade de regiões, que são 5. O que aconteceu de 2008 para 2009? Primeiro, 2008 para 2009 a gente viu que aumentou a quantidade de guias. Beleza. Mas pegar informações, pegar uma soma de dados e dividir pela quantidade de regiões, como foi esse caso, é fazer a média aritmética dessas informações. Tá? Média, moda e mediana são informações, são análises de dados que a gente usa em estatística. Média é aquela que a gente aprende logo que é criança, quando você tem que ver quanto que você precisa passar em português, uma história, quando você tem aquela prova. Eu falei português e história porque era a minha preocupação quando eu era mais nova. Então, terror de história, gente. Mas assim, então você, tirei 50. 50, preciso da próxima prova. E aí você sabe que a média da escola é 60, por exemplo. Então você fica naquela correria para aprender logo média. É a parte da matemática que os alunos aprendem primeiro. Então, se eu pego cada um desses valores na letra B aqui, então, em 2008, pego 8.263 e divido por 5, eu vou ter em média naquele ano quantos guias estão cadastrados. 2008, dividido por 5, eu tenho 1.652,6. Em 2009, 8.933 dividido por 5, eu vou ter 1.786,6. Já era esperado, né? Como a gente percebeu que teve um aumento, a média ali dos guias naquele determinado ano também foi maior. Então, conclusão aí do que a gente já tinha reparado antes. E aí a questão 3. Observa que aqui, na primeira questão, a gente só estava mesmo identificando, treinando o olhar. Aqui a gente já está mexendo um pouco com os números, brincando, trabalhando com esses dados. Questão 3. Observe os dados relativos aos estabelecimentos de hospedagem por categoria de leite nos municípios das capitais. Tem aí um gráfico de setor, agora com informação em cima deles. Então eu tenho de azul ali, claro, turístico médio conforto, 25%, simples, ao lado direito, 25%, 29%, 23%, 23%. Olha a visão. Luxo, vermelhinho, bem pequeno, 4%. Verde, superior, muito confortável, 11%. E o econômico, 38%. E aí vem a pergunta. O gráfico de setor, tem as porcentagens, vamos ver qual é a pergunta. Qual é o tipo de estabelecimento que é o mais comum dentre os municípios das capitais brasileiras? 38% era o econômico. E aí, só dando nome, quando a gente tem um determinado dado que se repete mais vezes, a gente chama esse dado de moda. Moda não é aquilo que a gente fica vendo o tempo todo. Qual é a rede social da moda? É o TikTok. Tá todo mundo fazendo dancinha lá. Poxa, Ana, por que você não tem TikTok? Porque eu não sei fazer dancinha, mas eu acho maneiro quem faz. Então, assim, é a rede social da moda. A gente ainda usa Instagram, Facebook, Twitter, a gente usa WhatsApp.
Mas, considerando a quantidade de adolescentes e jovens e adultos que conseguem fazer as dancinhas direitinho, então a gente tem aí o TikTok como uma rede social grande. Então a rede social da moda seria o TikTok. Aqui no caso de estabelecimentos, o econômico como 38% seria a moda para aquela pesquisa, tá? Então moda é tudo aquilo que se repete bastante. Podem ter duas modas? Podem. A gente chama, só para dar o nome, de bimodal. Se não tivesse esse 38%, a gente tinha ali dois estabelecimentos com... Ah não, aqui era 23%, né? Se os dois fossem 25%, por exemplo, a gente poderia colocar nessa resposta, se esse não fosse 38%, aqui o azulzinho, o simples e o médio conforto são os mais cotados, tá? Então, podem ter 2, 3 ou mais dados que se repetem. A gente poderia fazer aqui, por exemplo, de idade de vocês, de novo mexendo com idade, desculpa. Ou de meses de nascimento, de aniversário, enfim. Quantas pessoas são de janeiro, de fevereiro, assim por diante. E aí, bora para a questão de concurso. Vou botar aqui do lado. Quarta questão, na verdade. A gente tem um gráfico aí que a gente pode identificar com aquele de barra, tá? E ele fala o seguinte: na pesquisa abaixo consta a quantidade de usuários da rede social Facebook por país. Aí o primeiro, assim, horizontal, a gente tem Índia, 294, Estados Unidos, 204, Indonésia, 131, estou fazendo a ordem de cima para baixo. Brasil, 129, México, 84 e Filipinas, 73. E aí está embaixo destacado, esses valores estão em milhões. Né? E aí uma observação só porque esses países estão em inglês e aí está a tradução embaixo. E aí a pergunta é, os dois países que possuem as quantidades de usuários mais próximas são? Indonésia e Brasil. Qual? Indonésia e Brasil, né? Então, Indonésia tem 131 milhões, Brasil 129 milhões. Tem aí uma diferença de 2 milhões de um para o outro. Tá? Observa uma questão de gráfico, onde o que estava ali pedindo é que você tivesse atenção e fizesse subtrações. Esse daqui está mais próximo desse do que os dois outros lá de cima. Então, Indonésia e Brasil, essa questão 4, a letra E. Desculpa. Letra E. Questão 5. Agora a gente já vai fazer umas continhas aí de subtração e adição. Tá? Porque envolve tabela. Vou botar aqui grande para o pessoal que está mais no fundo não ficar de fora. A gente tem uma tabela que está falando sobre o número de funcionários de uma empresa por sexo e por nível de escolaridade. E a gente tem homens, mulheres e o total. A gente tem esse espacinho aqui com curso superior com e o outro sem. A gente tem 20 homens com superior, X mulheres, Y mulheres sem superior e o total aqui. A gente tem 45 em homens, 100 ao todo e 70 aqui. A pergunta não é nem quem é X, quem é Y, né? Que a gente já meio que suspeita. Quer saber Y menos X. Por onde começar para a gente mexer nessa tabela aí? O total? Então, total da pesquisa, de funcionários, sem o superior, esse menos esse vai me dar esse buraco aqui. Então já vai me ajudar em alguma coisa. Então já vou começar aqui, no total, 100 menos 70, tenho 30, então vou preencher aqui essa tabela. Daqui vocês iriam para onde? O 100 superior ali dos homens. 100 superior do homens. Se eu tenho
Perfeito. 45, que é o total de homens dessa empresa, menos 20, que são aqueles que têm nível superior, eu consigo achar esse outro espaço aqui. 45 menos 20, 25. Beleza, preenchi. Ainda não achei o x e o y, mas já estou no caminho. 100 menos 45. 100 menos 45 eu acho esse total. Mas observa que se eu faço isso daqui, eu posso preencher, tá? O que às vezes dá um nervoso tabela sem estar preenchida. Mas aqui acho que a gente já até conseguiria alguns valores, né? Aqui, ó, 30 menos 20, eu já acho que x vale 10. 70 menos 25, 45. E aí, claro, né? Caso alguém fique preocupado com esse daqui vazio, a gente bota 55 para não deixar ali. Mas beleza, achei o x e o y. E aí você olha nas alternativas, tem um monte. Tem 20, tem 25, tem 30, 35, tem 40. Mas o y menos x, que é o que a questão está pedindo, y é 45, menos o x, que é 10, 35, isso é letra D. Beleza. Então, ó, tabela, questão de concurso. Você olhar a tabela e saber, poxa, por onde? Eu tenho informação suficiente aonde para completar essa tabela e chegar no objetivo da questão. Então, de novo, é treinar, olhar para saber o que você vai pesquisar para você não ficar perdido com um monte de informação. Esse daqui eu só vou pular pela quantidade de informação do gráfico, tá? Mas é interessante de análise de gráfico. Vou pular, mas a gente pode conversar na próxima aula, se vocês forem fazer em casa. O gráfico a seguir é referência para a questão, só vou comentar, um panorama da Covid-19 no estado do Paraná. E aí, é um gráfico com muito número, muita informaçãozinha. Esse é para treinar mesmo, você parar e, nesse caso, é um gráfico que você já não manipula, mexe nele antes de olhar as alternativas, é o contrário. Você olha as alternativas para fazer a eliminação. O que é absurdo que está escrito naquela alternativa? Já vai tirando ali para facilitar. Então tem informação do gráfico, ainda tem um texto embaixo. E aí, considerando as informações, qual é a correta? Análise de frase. Então mistura um pouco aí com português, a interpretação. Tá? Eu vou deixar a alternativa para vocês de repente questionarem alguma coisa, tá? Essa é a 6. 6 é a letra A, tá? Só para quando vocês forem fazer, saberem, poxa, se não concordar, né, tudo mais. Deixa eu olhar aqui, eu tenho 7 minutos. Deixa eu ver qual que é uma boa pra gente fazer. Essa daqui. Ó, comentar sobre essas. A questão 7 envolve um gráfico que fala sobre o número de funcionárias por número de filhos. Então você tem ali na vertical o número de funcionárias de uma empresa. Começa 0, 10, 20, 30, está subindo de 10 em 10. E na horizontal, cada coluna representa a quantidade de filhos. Então, por exemplo, as informações das funcionárias estão em porcentagem. Então, 65... Não, tem porcentagem não, tem número de funcionários, desculpa. Então, 65 funcionários não têm filhos, é a primeira coluna, grandona. Depois a gente vem 55 funcionários com um filho só. 40 funcionários, 2 filhos. 35 funcionários, 3 filhos e 5 funcionários com 4 filhos. E aí a pergunta é a seguinte: qual é a porcentagem de mulheres com 2 ou mais filhos? Olha, treinar o olhar aí. Se está querendo saber porcentagem de 2 ou mais filhos, a gente acaba ignorando, nesse momento, as 2 primeiras colunas, que era 0 e 1. Se 2 está incluído e mais filhos, você vai olhar terceira coluna, quarta e quinta. Então, a gente tem ali 40 mais 35 mais 5, 80 mulheres com 2 ou mais filhos. E aí, essa informação agora... Estou na questão 7. Essa informação agora, a gente tem que pensar a respeito de porcentagem. Quantas são as funcionárias ao todo? Para a gente saber essa informação. Então, eu sei que
na questão 7, 80 mas para a gente saber qual é a porcentagem, tipo, essa quantidade de mulheres comparadas com o todo, a gente precisa saber do todo. Num total, se eu já tenho 80 nas 3 colunas, 80 mais 55 mais 65. 80 mais 120, 200, né? 200. Como que eu vou saber porcentagem? Bora lá, só uma prévia de porcentagem, talvez vocês não lembrem. Porcentagem, a palavra porcentagem é por 100, dividir por 100. Poxa, mas eu tenho 80 mulheres com um total de 200, não é 100? Você tem vários caminhos aqui. Um deles é fazer essa divisão, 80 dividido por 200. Não gosto de número decimal, deixa pro lado. Outra opção é você transformar esse 200 em 100. Se eu divido 200 por 2, eu consigo 2 grupinhos de 100. Então, ó, divido por 2 aqui. 100, beleza. 80, quando a gente faz isso numa fração, a gente está simplificando a fração. 200 dividido por 2, poxa, vou dividir 80 por 2 também. Tem que, tá? Não é uma coisa, eu não quero. Tem que. Tudo que você faz com o denominador de uma fração, você tem que fazer com o numerador e vice-versa, tá? Tanto para reduzir essa fração, quanto para aumentar. Se eu quisesse multiplicar por algum número, embaixo eu tenho que fazer em cima. 80 dividido por 2, 40. Poxa, 40 sobre 100, 40%. Tenho já a minha porcentagem. Essa fração representa essa fração. Elas representam a mesma quantidade, só com caras diferentes. Que nem Ana Beatriz e Ana Bia. Nomes diferentes para a mesma pessoa. Vou olhar ali na alternativa. Letra E. Deixa eu só olhar aqui, 8 e 27. Tem aí a questão 8, 9 e a 10 e aquela questão 4. Ó, observa que a 8 envolve... Tem umas continhas aí, tá? Mas a gente pode fazer numa próxima. Informações, tabela, com produtos, arroz, feijão e carne. Essa também tem um pouco de... Olha as alternativas, mas dá para manipular os dados antes. Questão 9. Está falando sobre a família que comprou litros de álcool em gel. Então, é um pouquinho de mexida com o gráfico. Só uma informação sobre essa questão 9, ela envolve média aritmética. Foi aquela que eu fiz logo no início, somar as informações e dividir pelo total? Ali eu tenho as colunas com as informações de cada quantidade de litros de álcool que foram compradas. E embaixo eu tenho cada mês. Então você vai ter mexer com essas duas informações, somar quantidade de litros de álcool e dividir pela quantidade de meses, tá? Essa questão. E a questão 10 também envolve aí lucros e prejuízos de uma empresa. Pode parecer complicado, caraca, a coluna está subindo, está descendo, mas na verdade é uma questão que está querendo saber o lucro da empresa. Então você tem toda a coluna para cima é positivo, foi lucro de fato, e a coluna que está para baixo é prejuízo. Então numa empresa você vai e soma aquilo que é positivo e retira a parte negativa, que vai ser de fato o processo dessa questão, desse concurso, desse exercício, tá? E é isso aí, gente. Primeira aula da gente. Vou conhecer todos vocês. Gente, Vou colocar resposta lá no bolo. vou colocar, tá? Posso até botar comentário. Aí a próxima aula no caso é terça ou é quinta? Eu vou estar sempre terça. Tá? Hoje que eu acho que teve uma modificação, não sei se foi no de vocês ou no outro, eu vou estar sempre terça. Tá? Outro que entra. Então, terça-feira de vocês tem 2 tempos de matemática aí. Qual seria a outra maneira de fazer pra gente? Qual? Ah, Aqui? 80 dividido por 200. Direto. 80 dividido por 200, ó, é um número menor do que 200. Então, 0, aqui, zerinho, então você transforma esse 80 em 800. E agora 800 dividido por 200 dá 4, ó. 4 vezes 200,
Não, 800. 0,4 é a mesma coisa que 0,40. Isso também representa 40%, tá? É que às vezes o pessoal não gosta de dividir. Eu, dependendo da situação, eu prefiro simplificar a fração ou qualquer coisa. Mas eu entendo que decimal, às vezes, que faz a divisão, você tem tudo mais rápido. Acho que é isso. Gente, qualquer dúvida, eu não sei se vai ter uma... quando surgir alguma dúvida estudando em casa, é só falar, tá bom, gente? Boa noite aí, até terça. Valeu.